Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Desculpe a demora, é que hoje eu tive que resolver alguns problemas de medicação dos meus pais por conta do dia, né? Então eu vou manter essa abordagem nossa no sentido de tentar fazer pequenas aulas expositivas de forma que permita a vocês algum nível de explicação do conteúdo que a gente vai estar abordando durante esse período das atividades online. Eu também vou fazer a correção dos exercícios daquelas pessoas que entregaram o exercício e vou estar já colocando a correção, disponibilizando a correção na plataforma. Hoje a gente vai estar tratando um pouquinho sobre uma reflexão no sentido da definição do que seria a sociologia como campo do conhecimento, como disciplina do campo científico, né? E de que forma e de que maneira ela se distingue, se diferencia de outros saberes, né? Então, primeiro, a gente precisa partir dessa perspectiva, né, dessa questão imediata, melhor dizendo, que a sociologia é uma área do saber, é um campo do conhecimento, é uma disciplina específica que analisa fenômenos específicos, né? Ela se difere de outras ciências que a gente poderia considerar. Então, no campo das ciências humanas, né, das ciências sociais, ela não estuda o homem no seu meio, então nesse sentido ela se distingue, porque isso é um ofício da geografia, é papel da geografia. Ela também não é responsável pelo estudo da história dos homens ou da trajetória humana ao longo da história. Ela analisa elementos que são específicos e que distinguem a sociologia como área do conhecimento dessas outras disciplinas. Então, a sociologia ela estuda fundamentalmente as interações que os indivíduos estabelecem entre eles, né? Formando suas normas, seus valores, suas atitudes, seus comportamentos, como também esses grupos, né, que resultam dessas interações entre esses indivíduos, dessas interações sociais, grupos como famílias, igrejas, escolas. Então, é objeto de pesquisa, de estudo, de reflexão da sociologia analisar esses elementos, tanto os indivíduos nas interações com outros indivíduos, como também as interações existentes entre grupos sociais, grupos que eu acabei de citar. Então, a sociologia ela se constitui, sobretudo a partir do século XIX, como um campo do conhecimento, vamos dizer assim, como define Durkheim, né, que é um pensador importante, fundador da sociologia acadêmica, como uma ciência sui generis. O que seria uma ciência sui generis? De seu próprio gênero. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a sociologia é uma ciência específica, produzida e criada especificamente para analisar essas relações. Como esses fenômenos sociais, esses acontecimentos, eles estão numa dimensão específica que não seria possível serem abordados por outros campos do conhecimento, como por exemplo a química, a biologia, a própria história, porque a história ela tem uma abordagem muito relacionada com o processo no tempo, né? A sociologia ela analisa o fenômeno no tempo presente, no aqui e agora. Então, seria o objeto da sociologia estudar essas interações. Por isso, ela é uma ciência sui generis, uma ciência voltada para esse gênero específico, que são as interações sociais, os fenômenos sociais, as interações entre indivíduos e grupos sociais. Então, a sociologia ela se preocupa justamente nesse sentido, com o ser humano nas suas relações sociais, entendendo que o ser humano ele é produto social, entendendo que os indivíduos eles não agem de maneira autônoma ou autossuficiente em relação à sociedade ou ao meio social que ele está inserido. As pessoas são sempre condicionadas pela convivência com outros indivíduos, com outros grupos. Então, nós agimos, nós não estamos isentos de cobranças, de tensões, de sanções do nosso meio, do nosso grupo social, das interações sociais que a gente estabelece. Então isso significa que o nosso comportamento ele é um comportamento condicionado, embora tenha algum nível de autonomia, algum nível de liberdade, mas ele não é integralmente ou absolutamente livre
ou independente dessas relações. E essas interações sociais, elas produzem regras, né, sociais, como por exemplo o casamento, determinados comportamentos sexuais, determinados hábitos de convivência, por exemplo, hábitos como educação, pedir licença, comer de boca fechada, todos esses comportamentos, todas essas regras, não desacatar a autoridade, o servidor público no exercício da sua função, são comportamentos, são regras que são estabelecidas como resultado dessas interações sociais. Elas não são naturais, elas não surgiram do nada, elas não existiam previamente a essas relações sociais, previamente a essas interações entre os indivíduos e grupos, né? Então esses comportamentos, eles são de fato resultado produto dessas interações. E essas regras e esses comportamentos também constituem o objeto daquilo que a sociologia analisa. Por quê que a sociologia analisa esses comportamentos? Porque, por exemplo, esses comportamentos eles não são universais. Eles não vigoram em todas as formações sociais e em todas as culturas. Por exemplo, determinado comportamento sexual, de hábito sexual, sem nenhuma conotação pornográfica nesse sentido, ele pode ser de acordo com a classe social, de acordo com a região do país. Por exemplo, regras, para ser bem objetivo, idade média de casamento, por exemplo, ou início da vida sexual, às vezes determinada classe social ou segmento social, pelas condições, por exemplo, de vulnerabilidade ou não vulnerabilidade social, às vezes uma mulher da classe média, ela tem, por conta dos estudos, do prolongamento educacional, da vida educacional, ela vai ter filhos somente a partir dos 32 anos, enquanto uma menina talvez empobrecida, isso tudo é um exemplo, tá? Nenhuma dessas situações elas são generalizáveis. Eu só estou usando o exemplo. Ela possa ter e iniciar a sua vida familiar, a constituição da sua família muito antes, né? Como, por exemplo, a monogamia, outro exemplo que eu acho que também é interessante. Nas culturas de tradição islâmica, né, a poligamia ela é permitida, ou seja, o homem obter mais de um casamento, obter mais de uma esposa, né? Enquanto na cultura judaico-cristã ocidental ela é monogâmica, ou seja, só é permitido, tanto juridicamente como também socialmente, as pessoas só aceitam um único vínculo, né? Então esses comportamentos, esses padrões, essas regras, elas são objetos de análise da sociologia, muito por conta também da percepção dessa diferença no tempo, porque hábitos que antes vigoravam, eles deixaram de vigorar, como por exemplo o divórcio no tempo dos nossos avós, até dos nossos pais, muitos dos nossos pais, né? O divórcio não era permitido, não era autorizado, e a partir da luta das mulheres, a partir de questionamentos provenientes da sociedade, esses hábitos eles foram sendo transformados. Então essas regras elas são mutáveis ao longo do tempo, e por isso que isso é um objeto importante da observação sociológica, né? E além de estudar esses comportamentos, né, a sociologia também estuda o fenômeno da própria mudança, né? O porquê que num determinado momento determinadas regras de comportamento elas vigoravam, determinadas regras sociais elas eram vigentes, e por que elas se transformaram. De um modo geral, vamos, por exemplo, considerar aqui a participação política das mulheres. Isso é tanto objeto da história como também objeto da sociologia, de análise, de pesquisa. A gente vê que ao longo do tempo a participação das mulheres na esfera pública ela foi sendo ampliada, ela foi se ampliando. Isso não foi também fruto de nenhum acontecimento de mero acaso, natural. Isso é fruto de processos sociais, políticos, históricos que foram interferindo e alterando o funcionamento da sociedade, e hoje a gente tem mulheres que protagonizam, que atuam
na cena política, né? Defendendo posições, opiniões, a despeito da perspectiva ideológica, se é de esquerda ou de direita, estão interagindo. Então esses fenômenos, eles também, e essas regras sociais, que são resultados das interações, né, no âmbito da sociedade, dessas interações que a gente comentou anteriormente, elas também estão em constante processo de mudança. Isso é produto de movimentos sociais, de movimentos políticos, de interações sociais que vão transformando essas relações. E o sociólogo, ao analisar esse processo, ele parte de uma perspectiva da análise da imaginação sociológica, né? De uma perspectiva de entender o porquê que essas coisas acontecem. Essas coisas não acontecem, conforme eu disse, por mero acaso, então cabe ao sociólogo analisar, de modo geral, identificando que esses comportamentos, essas regras, esses fenômenos, eles se relacionam com estruturas sociais. Então a imaginação sociológica, ela é importante para a gente entender ou fazer um esforço de compreensão do porquê a sociedade funciona dessa maneira. E ela também acaba sendo, em certa medida, por exemplo, fenômenos que são ruins, né? Nem todo fenômeno social ou todo padrão de acontecimento ou de fenômeno social ele é bom. Por exemplo, a violência, a corrupção. Então, a imaginação sociológica, a sociologia, ela é também uma ferramenta de análise que permite a gente transformar a sociedade naquilo que ela tem de ruim. E também observar determinados comportamentos que não cabem o nosso juízo de valor, como comportamentos que eu já havia citado anteriormente, né? Não cabe ao sociólogo, ao papel do sociólogo que está fazendo a análise do processo, fazer algum tipo de juízo no sentido de dizer se é bom ou ruim determinado comportamento. Outros temas cabe ao sociólogo contribuir, opinar, refletir através do seu campo de saber, que é a sociologia, né? E por fim, a sociologia, para a gente tentar fazer uma coisa bem editada, né? E por isso eu estou sendo célere, peço perdão, que a sociologia ela se distingue de outras áreas do saber, né? Vamos dizer, cotidiano, porque ela se organiza de uma forma disciplinar, ou seja, ela segue critérios científicos, ela segue critérios de verificação que estão de acordo com os pressupostos da ciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outras formas de saber, de produção de conhecimento ou de visão sobre a realidade que não necessariamente se enquadram dentro das regras, né? De relação com o conhecimento, de aferição do conhecimento, de verificação do conhecimento, como da sociologia, que é o caso do senso comum. Para dar alguns exemplos de senso comum, por exemplo, dizer que todo favelado é bandido, toda pessoa que reside em favela é bandido, ou que todo político é corrupto. Esse tipo de pensamento significa muito mais um senso comum do que necessariamente uma análise ou produto de uma análise sociológica. De modo geral, senso comum é um tipo de opinião que se generaliza, né? É uma opinião que é generalizada e sem nenhum tipo de rigor ou base científica. A sociologia ela parte da análise de dados, de produção de dados, ela respeita o processo de observação, de produção de hipóteses, de teste de verificação dessas hipóteses. Então ela produz um tipo de saber que está de acordo com aquilo que exige a prática científica, o rigor científico, diferentemente de outras práticas que produzem outro tipo de opinião, de conhecimento, que não necessariamente seguem essas regras. Por fim, eu vou anexar um material para vocês que faça alguns comentários em relação a isso e que também passa a nossa atividade, e aí eu aguardo o retorno de vocês em relação a essa atividade, tá? Quem tiver alguma dúvida pode fazer algum tipo de questionamento lá na plataforma, eu estou acompanhando. Eu vou fazer a correção hoje dos exercícios que foram entregues em relação à atividade anterior. Se possível, também vou gravar um pequeno vídeo já comentando os trabalhos, aquilo que a galera entregou. E aí vou anexar um arquivo com a atividade em relação a essa matéria.
Peço perdão pelas dificuldades aqui manifestas aqui na minha fala, mas eu tento gravar um vídeo pequeno e o desafio de fazer essa edição é grande, mas está sendo um bom aprendizado. Grande abraço, pessoal. Tchau.